A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, uma alegria estar aqui mais uma vez. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Estamos na terceira lição deste trimestre e está aqui a nossa revista. Você que ainda não a adquiriu, procure adquiri-la. Triunfando sobre as batalhas e adversidades da vida. Bispo Samuel Ferreira é o comentarista desta lição, das lições deste trimestre. E hoje, lição 3, uma atitude de fé, é o título da nossa lição de hoje. E o nosso texto áureo encontra-se na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que diz o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, 6. A nossa verdade aplicada, ela diz assim: o resultado da fé que conduz a atitudes de perseverança e obediência a Deus vai além do que pedimos ou pensamos. É interessante, né? Resultado da fé que conduz a atitude de perseverança e obediência a Deus, né? A perseverança e a obediência a Deus são duas coisas que nós precisamos ter para alcançar a nossa vitória, né? E o comentarista diz isso, na verdade aplicada. Os objetivos da lição são 3 objetivos que estarão distribuídos nos 3 tópicos da nossa lição de hoje. Mostrar lições da história da mulher do fluxo de sangue, apresentar os efeitos da fé. E o terceiro objetivo, destacar os benefícios de uma atitude de fé. Texto de referência dessa lição de hoje, Marcos capítulo 5, versículos 25 até o 29 e depois também o versículo 34. Não é? Leia todo o capítulo 5, né? É melhor, né? Que aí você, aqui não dá o espaço, né? Não dá para colocar todo o relato, né, dessa história de hoje, mas você pegue a sua Bíblia e leia todo este capítulo. Nossa introdução, ela diz assim: o que fazer quando as esperanças se acabam? Durante 12 anos, essa mulher padecia um fluxo de sangue, uma hemorragia contínua, que debilitava sua vida, consumia seus bens e também lhe roubava a paz, né? Esta mulher, ela era uma mulher sofredora e nós vamos ver nesta lição, através dos 3 tópicos da lição, a condição humana, os efeitos da fé e o terceiro tópico, desfrutando os benefícios da fé. Vamos estar então debruçando-nos sobre este estudo tão maravilhoso dessa personagem bíblica. A pastora Elianai, no seu subsídio da escola bíblica que ela fornece a todos os professores, superintendentes da escola, ela coloca o seguinte: o que fazer quando as esperanças acabam? É a pergunta do nosso comentarista. Nesses tempos de pandemia, temos refletido com insistência a esse respeito. Com certeza, já estudamos e continuamos a estudar sobre este assunto que faz bem a todos nós. Estamos expostos todos os dias a uma luta de vida e de morte. Não sabemos quem será atingido, com certeza. Mas não sabemos quem sobreviverá. Não sabemos até onde tudo isso nos levará. Sabemos apenas que há um Deus no céu ao qual podemos clamar, crer nele, e ele com certeza nos dará o consolo, nos dará
a vitória. E o capítulo 5 de Marcos, ele nos apresenta uma história de vida que já estava há tempo demais exposta ao sofrimento. Uma mulher com uma doença que a medicina da época não conseguia debelar, ela não conseguia ser curada pela medicina da época. O escritor do livro de Provérbios, ele nos afirma que a esperança adiada faz adoecer até mesmo o coração, e quando uma pessoa está lutando há muito tempo com uma doença, sem esperança, com recursos esgotados, sem perspectiva, isso também pode lhe acarretar uma doença da alma. Sabemos muito bem disso, né? E é o que diz lá o escritor aos Provérbios, capítulo 13, versículo 12. A esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é árvore de vida. Ela nos diz também lá, coloca aqui uma referência em Hebreus, no capítulo 4, versículos 15 e 16, que diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. A convivência cotidiana com doenças crônicas e incuráveis exige uma atitude de fé, na mesma proporção. Não existe possibilidade de agradar a Deus sem crer que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, segundo seu grande poder que opera em nós. E isso está lá em Efésios, capítulo 3, versículos 20 e 21, diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Quando nós lemos aí o texto, né, de Marcos capítulo 5, nós podemos perceber que um pouco antes Jesus ele havia sido expulso de Gadara, e lá em Marcos 5,17 diz assim: começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E é muito triste quando pessoas querem, por desejo próprio, que Jesus Cristo saia das suas vidas. Isso é muito triste, porque quando o Senhor Jesus, Ele sai das nossas vidas, da direção das nossas vidas, com certeza estaremos indo rumo ao caos, à desgraça, ao sofrimento, com certeza. E Gadara, a população, por causa de condição financeira, por causa do espanto que eles tiveram ali com aquele endemoniado, eles pediram a Jesus que saíssem dos seus termos. Coisa triste. E muitos hoje sabemos que pedem a Jesus, às vezes nem pedem, mas com as suas próprias atitudes afastam Jesus das suas vidas. Conseguem imaginar como alguns, por falta de discernimento espiritual e visão do reino, conseguem afastar o único que pode lhe dar condições de encontrar sentido à vida, vitória, paz, alegria, tranquilidade, né? E diz aqui o seguinte, que eles não souberam, não reconheceram que tinham diante de si o Criador, que tinham diante de si o Salvador, e expulsaram, não é?
Mas, ao ser rejeitado em Gadara, uma multidão calorosa o aguardava em Cafarnaum. Dentro dessa multidão, 2 pessoas se destacam em um relato que se entrelaça: Jairo e a mulher anônima que sofria de uma hemorragia crônica. Não dá para passar por este capítulo, sem fazermos uma breve analogia entre estes 2 personagens que o Senhor Jesus, ele atendeu aos seus clamores. E aqui ela coloca um quadro comparativo, de alguns pontos eu quero compartilhar. Jairo era um líder religioso de uma sinagoga, era um dos principais, na verdade. A mulher era uma pessoa excluída da comunidade religiosa por trazer em si uma impureza cerimonial. Ela não podia, então, participar da vida religiosa. Jairo era provavelmente um homem de posses, um homem de bens. A mulher, ela perdera tudo o que tinha em busca de recursos para a cura da sua enfermidade. Lá em Lucas 8,42 diz que a menina era filha única de Jairo, de quase 12 anos e que estava à morte. Então Jairo tivera a alegria de conviver quase 12 anos com essa filha que agora estava moribunda. E a mulher, ela pedia, ela sofria quase 12 anos dessa enfermidade que a impedia de ser mãe e que também estava conduzindo ela para a morte física. Jairo fez um pedido público e abertamente falou o que queria ao mestre. A mulher pedia no coração e tentou aproximar de Cristo às ocultas. Com a visita de Jesus na casa de Jairo, este então impõe as mãos sobre a menina e essa menina então é curada, levanta do seu leito de morte e Jairo então é atendido no seu pedido. Já a mulher, com um toque disfarçado, silencioso, mas cheio de fé, essa mulher também, ela foi atendida quando silenciosamente ela suplicou pela sua cura, pela sua bênção. Todos os desdobramentos dessas histórias nos edificam igualmente, edificam a nossa fé, pois nos trazem discernimento a respeito de curas milagrosas efetuadas por Jesus durante o seu ministério terreno. Quando andou pela terra fazendo bem a todos, curando, libertando, ressuscitando e perdoando pecados. Lá em Atos capítulo 10, versículo 38, para finalizarmos, diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Meus amados irmãos, que nós tenhamos então uma excelente aula dirigida pelo Espírito Santo e vamos orar para que o Senhor possa inspirar nossos professores para nos ministrar esta aula, que será com certeza uma bênção. Vamos curvar a nossa cabeça e orar ao Senhor. Pai amado, Pai eterno, queremos agradecer ao Senhor por mais esta lição da Escola Bíblica Dominical que estaremos estudando a partir de agora. Abençoa cada um dos professores, usa-os poderosamente, fala aos nossos corações. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Meu desejo é que você continue tendo saúde física, saúde mental, saúde emocional e, acima de tudo, a saúde espiritual. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus, a paz do Senhor. Paz do Senhor, amados irmãos, estamos juntos em mais um dia para estudarmos a palavra de Deus, para nos debruçarmos sobre esta palavra poderosa.
com poder de transformação e para nos fazer não apenas nos sentirmos vivos, mas nos fazer estar vivos de fato. Nesse primeiro tópico, nós veremos alguma coisa sobre a condição humana. Esse é o título do primeiro tópico, a condição humana. E vamos ter a oportunidade, então, de ver algumas coisas de fundamental importância, não apenas em relação à vida desta mulher, mas em relação às nossas próprias vidas e o que Deus pode fazer por nós e em nós por meio da fé. Observe o que diz aqui o primeiro tópico da lição. Uma das mais conhecidas passagens do Novo Testamento, a história da mulher que tinha um fluxo de sangue, é um exemplo da condição de muitas pessoas hoje. Ele vai dar como referência Mateus, Marcos e Lucas, que são as passagens onde essa história é narrada nos evangelhos. O comentarista vai chamar a nossa atenção para o fato de que esta é uma passagem muito significativa, que se aplica muito bem às condições das pessoas ainda hoje. Então, o que a gente vai ver num primeiro momento é que esta história ela está contida nos evangelhos sinóticos. O que seriam, então, evangelhos sinóticos? São esses três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, e também o evangelho de João. Os evangelhos sinóticos, eles desenvolvem a sua narrativa observando a mesma sequência de histórias, contendo uma grande quantidade de histórias em comum. É mais do que certo você ver uma história contada em Mateus que vai se repetir em Marcos, em Lucas e também em João. E há muita semelhança entre elas. A leitura conjunta destes evangelhos vai permitir uma ampliação do conteúdo das boas novas de salvação que essas mensagens transmitem. Sinótico é uma palavra que se origina da junção de dois termos gregos, sim, que significa junto, ao lado, e ópsis, que significa olhar, visão. Eles fornecem, então, uma visão conjunta ampliada acerca dos fatos que envolveram a vida e a obra do Senhor Jesus. Lendo os três em relação ao mesmo fato, nós vamos ampliando o nosso conhecimento, a nossa visão do que está sendo estudado. Isso significa que, às vezes, o que falta no relato de um está no relato do outro e eles vão assim se complementando. Bem, existe aí essa afirmativa constante de que essa mulher é uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Esse fluxo de sangue é o X de toda a questão. Quando nós lemos lá no livro de Levítico, nós encontramos uma passagem que diz que a vida da carne está no sangue. Levítico 17:11. E nós conseguimos entender sem maiores explicações de que o sangue é um elemento indispensável para a manutenção da vida. Para a manutenção da nossa vida física, nós precisamos que o nosso sangue esteja circulando em quantidade e nas condições necessárias. Para a manutenção da nossa vida espiritual, nós também precisamos que as nossas mentes e que os nossos corações estejam aspergidos pelo sangue do Cordeiro, ou seja, o sangue de Cristo também precisa estar circulando em nós, a fim de que possamos ter vida nele. Para a manutenção da nossa vida espiritual, então, essa é a maior de todas as necessidades. Sem a vida de Cristo em nós, na verdade estaremos mortos em nossos pecados, em nossos delitos.
A gente sabe que muitos hoje têm vivido uma vida dissoluta, às vezes até profanando o sangue da aliança com que foi santificado. Lá em Hebreus 10, 29 faz essa constatação. Mas por isso mesmo estas pessoas estão morrendo de uma doença espiritual gravíssima. Porque quando se perde o sangue, se perde a vida. Ainda hoje, é o sangue de Jesus que nos salva. É o sangue de Jesus que nos introduz na presença de Deus. É o sangue de Jesus que nos mantém na comunhão da Trindade. Bem, os 3 itens deste primeiro tópico nos fala de início a respeito da dificuldade que essa mulher possuía. Então, enquanto ela pôde, ela fez tudo o que estava ao seu alcance. E por sua condição, ela era cerimonialmente impura. Na sua nação, de acordo com a cultura do Israel antigo, ela então era considerada cerimonialmente impura. E aí é sobre cada um desses pontos que a gente vai considerar a partir deste momento, pedindo a iluminação do Espírito Santo para nós entendermos as verdades espirituais que muitas vezes permanecem obscuras para nós, até que nos dediquemos ao estudo da palavra de Deus. Então, antes de aplicar a palavra ao nosso tempo, nós precisamos mesmo entendê-la no seu próprio contexto. E é por aí que nós vamos começar. O item 1.1 nos fala de uma dificuldade a ser tratada. E aqui diz: enquanto Jesus caminhava em direção à casa de Jairo, a referência do Evangelho de Lucas, capítulo 8, Jairo era príncipe da sinagoga. Então nós somos apresentados à história de uma mulher que sofria de uma doença incurável. Seu nome e idade não são revelados, somente o mal que lhe afligia e o tempo que padecia por causa desta enfermidade. 12 anos. E era uma hemorragia contínua. Quantos hoje, assim como aquela mulher, também tem uma dificuldade a ser tratada, um problema a ser resolvido? Quantos estão assolados e preocupados à nossa volta, sem saber o que fazer? Então vamos primeiro pensar nessa dificuldade que essa mulher possuía. O sofrimento prolongado desta mulher nos faz pensar sobre as dificuldades que as pessoas de todos os tempos e de todos os lugares enfrentam para serem tratadas dos seus males. E o comentarista faz uma pergunta: quantos assolados e preocupados estão à nossa volta sem saber o que fazer? Esta é uma condição humana dos que se encontram perdidos, não sabem o que fazer. Como fazer? Para onde ir? A quem procurar? No que investir para se livrar dos seus problemas mais angustiantes, das suas dificuldades mais cruéis? É grande, irmãos, o número de feridos que estão à nossa volta com as suas almas sangrando, às vezes em desespero, sem Deus, sem paz, sem salvação, caminhando para a morte enquanto a vida se esvai pouco a pouco. E isto se torna mais grave quando podemos identificar e verificar através dos dados fornecidos pelas estatísticas o vazio da alma que tem tomado conta das pessoas desta geração, até mesmo de crianças e adolescentes. A enfermidade física desta mulher é também uma mensagem profética para nós em nossos dias, para prestarmos mais atenção à nossa volta e tomarmos conhecimento daqueles que estão ocultos na multidão, passando despercebidos, cujos gritos silenciosos não são ouvidos, cujo sofrimento não é percebido e nenhuma atitude é tomada para
socorrer quem está padecendo de tão grande mal. Toda dificuldade precisa ser tratada para ser sanada, porque quando não tratada, ela pode levar à morte, seja ela de qualquer natureza. Não temos maiores informações sobre esta mulher. Seu nome, sua idade, se era casada, se tinha família. Tudo o que sabemos é que ela estava com esta doença já havia 12 anos. Ela também aparece sem identidade. É uma mulher sem nome, que pertence às multidões, sem status, sem ninguém para defendê-la. Mentalmente nós podemos fazer uma ideia do quanto ela estava debilitada, se sentindo fraca, com o comprometimento das outras áreas do seu corpo, pela falta de nutrientes, pela falta de oxigenação necessárias, exposta, vulnerável, com a imunidade baixa, apresentando os sinais e sintomas da sua doença e ainda sofrendo com a segregação religiosa e social impostas por sua condição. No tempo de Jesus, as questões referentes à lei estavam em vigor e até mesmo exageradas e engessadas pelo legalismo farisaico. Muitas destas questões cerimoniais, elas foram abolidas por Cristo. Hoje as pessoas com fluxo de sangue, seja ele qual for, não são mais consideradas impuras e nem afastadas dos serviços religiosos. O mandato divino nesta situação é que identifiquemos estas pessoas, sintamos as suas dores, nos apiedemos dos seus sofrimentos e oremos por elas, porque Deus é poderoso para operar independentemente da situação. Bem, Tiago 5, 14 e 15 diz: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então vejamos, 1.2 diz: resolvendo os problemas por conta própria. A Bíblia nos diz que esta mulher havia recorrido a muitos médicos. Lucas, o médico, escreve que ela gastou todas as suas economias e não obteve cura. Lucas 8,43. Marcos comenta que ela ainda piorou. Marcos 5,26. Quando enfrentamos uma situação difícil e não encontramos rapidamente a solução, é comum ficarmos desesperados. Há vários exemplos bíblicos de pessoas que agiram precipitadamente, tentando resolver a situação por conta própria. Aí ele dá o exemplo de Abraão, de Sara, de Jacó, de Saul, entre outros. Sem a direção de Deus, o homem age impulsivamente. Os evangelhos sinóticos, eles estabelecem uma conexão entre os dois relatos, estando Jesus em movimento. Também é comum os três, a apresentação e o tempo, a descrição do quadro clínico e o tempo da enfermidade. Estas coisas estão sendo apresentadas nos três evangelhos. Agora, quanto à busca da cura, Mateus ignora completamente, não fala nada sobre isso. Lucas cita brevemente, apontando só para o fato de que ninguém pôde curar a mulher, não fazendo referência aos médicos. Além de doente, com uma doença crônica, que pouco a pouco a destruía, essa mulher também ficou desprovida de todos os seus bens. O empobrecimento provocado pela luta sem fim contra uma doença incurável ainda é uma realidade hoje.
Muitas outras mazelas podem resultar também deste problema: incompreensão, abandono por parte dos familiares, estigmas e preconceitos por parte da sociedade, mal administração do problema em nível religioso e etc. Aquilo que estava sugando a vida daquela mulher, entretanto, e apesar dos pesares, não permaneceu diante do poder do Senhor. Enquanto ela pôde, ela tomou todas as providências, até que não restou mais nada. Mas aí começaram a chegar notícias de que um homem de Nazaré estava curando e libertando os endemoniados. Uma hora ele estava num lugar, outra hora ele estava em outro. E ela começou a ouvir essas histórias lá pela sua vizinhança, por onde ela passava. E quanto mais ela ouvia falar deste homem de Nazaré, mais acendia um fogo dentro dela. Então, algo dentro dela se acendeu como uma fagulha. Ela não tinha mais a quem apelar, o seu corpo físico só definhando, mas pensar que tão somente pudesse se aproximar dele, começou a devolver a sua esperança muito perdida. Bem, o seu agir por conta própria tem a ver com o fato dela precisar tomar decisões para salvar a própria vida. Nós não sabemos se ela fazia parte do grupo de pessoas que esperavam pelo Messias prometido. Mas somente depois de 12 anos de estar vivendo nessa situação tão difícil é que ela vai se encontrar com Jesus afinal. O desenvolvimento terreno do ministério de Jesus aconteceu em um período de 3 anos. Ela já estava doente há pelo menos 9 anos antes disso. Nós não vemos precipitação no seu modo de agir. Ela apenas seguia o curso das possibilidades. E enquanto pôde, fez tudo o que estava ao seu alcance. Então ela traçou um plano para cruzar o caminho, no caminho de Jesus. E quando isso aconteceu, logo tudo voltou à normalidade. Ela padeceu muitos anos, passou pelas mãos de muitos médicos e um a um foram todos desacreditados em suas capacidades de fazer algo por ela. No final, nós vimos então o propósito de tudo isso. O nome do Senhor foi glorificado na vida daquela mulher. Os méritos não foram para nenhum outro. A Deus toda a glória. 1.3, a gente vai falar então um pouquinho a respeito do cerimonialismo. Ela se tornou, por causa da doença, alguém cerimonialmente impura. Um dos vários problemas a que essa mulher enfrentou por causa da doença era de âmbito religioso. Seu sangramento contínuo a tornava cerimonialmente impura, conforme Levítico 15, dos versos 25 e 30, onde está essa explicação. Ela não podia ter contato com outras pessoas, não podia sequer cumprimentar alguém, Levítico 16, 27. Durante 12 anos, esta mulher foi rejeitada pela religião, impossibilitada de participar do culto. E aí, quantos hoje estão enfermos do corpo e da alma? Quantos estão cheios de angústia e sofrimento e pensam que não podem mais se aproximar de Deus, que Ele se esqueceu deles? Veja que o mal que esta mulher sofria é uma típica doença de mulher, com um agravante severo. Isso traz à tona o problema religioso específico da impureza. Esse estado de impureza ritual experimentado pela mulher durante a menstruação
no Antigo Testamento ou devido ao parto, eram duas situações geralmente associadas com a impureza decorrente de emissões do corpo e do quanto isso é passível de contaminação. Com isso, a mulher era considerada impura ao descobrir o mais leve fluxo de sangue, seja nas épocas do seu período menstrual ou até mesmo fora dele. Essa impureza estende-se durante 7 dias, findado os quais ela deve então lavar-se a si mesma, lavar as suas vestes com mais cuidado, com mais empenho. Da mesma forma, a mulher doente que perder sangue por mais de 2 dias ficará impura 7 dias depois de ter cessado o mal. Em seguida, ela tem que oferecer sacrifício. A questão da pureza e impureza sempre foi um elemento essencial, indispensável na vivência e no relacionamento dos judeus, desde quando se tornou um estatuto sagrado com a promulgação da lei de Moisés. O assunto da impureza não foi nem de longe citado nestas narrativas dos evangelhos sinóticos. E nem precisava, porque isso fazia parte da mentalidade judaica desde que eles passaram a ser regidos pela lei mosaica. Essa, todavia, é uma questão pertinente para nós compreendermos a real condição desta mulher sem nome, que é protagonista do relato. Ela considerou em seu coração que bastava tocar na orla de Jesus que seria curada. Porém, como aproximar-se de Jesus sem contaminar a multidão? E o que faria a multidão se descobrisse que havia uma mulher imunda no meio deles? Bem, deliberadamente, tocando, esbarrando em todos, o que fariam os religiosos se a descobrissem no meio da multidão? E como vencer essa barreira? Lucas 5:24 diz: e foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. Essa era realmente uma barreira legítima, um bloqueio de pessoas que estavam apertadinhos, aglomerados em torno ali de Jesus. Lá em Levítico 15, como foi citado, é onde está esse registro na lei da impureza cerimonial. Então, além do sofrimento físico e da desesperança, a mulher não podia participar das festas religiosas, ela não podia ficar fora do templo juntamente com as outras mulheres, ela não podia ir na sinagoga, ela tinha que permanecer confinada e isolada, não podia relacionar-se com as pessoas, nem mesmo com seus familiares, porque tudo que ela tocava tornava-se imundo. Ainda hoje, saindo agora do simbólico, do figurado para o real, ainda hoje, a impureza nos afasta do convívio com o sagrado. Agora, não mais por imposição da lei, mas por uma questão de consciência. Irmãos, tudo no Antigo Testamento tem uma razão de ser, não está ali por acaso. Muitas vezes, através das suas páginas, Deus demonstrou de maneira simbólica toda a revelação e o conhecimento de si mesmo. Muitos atos prescritos pela lei de Moisés era também um recurso visual usado por Deus para instruir. Lá está registrado que tocar no sangue ou no morto trazia em si a impureza própria da vida humana e da morte. Estas então podem ser descritas como um esboço, uma figura das coisas que viriam. E nós lemos isso em Hebreus, capítulo 10, versículo 1, que diz: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar
os que a eles se chegam. Veja, por exemplo, uma outra ilustração, uma figura inclusive bem intensa. Quando o profeta Isaías se refere aos traços de imundícia, isto é, uma alusão clara ao fluxo menstrual como algo considerado imundo. E o comparativo que ele faz é, no mínimo, desconcertante. Veja Isaías 64, verso 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças, em algumas traduções diz, todas as nossas tentativas de fazer boas obras são como trapo de imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento que nos arrebatam. Aquela mulher, cerimonialmente, era considerada impura por uma doença adquirida. Todos nós somos impuros pelo pecado herdado. A constatação bíblica mais impactante a respeito da nossa justiça própria e das nossas boas obras encontra-se nesse versículo de Isaías 64, 6. Vamos ver algumas outras traduções deste mesmo versículo em outras versões. A Bíblia Viva, a Nova Bíblia Viva diz: todos nós nos tornamos impuros. As nossas boas ações, que pensamos ser um lindo manto de justiça, não passam de trapos imundos. Outras versões chegam mais perto do que o profeta quis dizer e mencionam roupa manchada, na Bíblia do Peregrino, panos repugnantes, na tradução ecumênica da Bíblia. A tradução da CNBB acerta, chega mais próximo quando diz: nossa justiça toda é como um sangue menstrual. Esses trapos imundos eram aqueles pedaços de tecidos que eram usados como absorvente nas épocas destas mulheres, tanto do antigo Israel como do tempo de Cristo. É um choque para nós, quando esse véu da nossa autoavaliação equivocada, ele é removido e o culpado chega a ponto de saber das suas possíveis boas obras, que estão sendo vistas tão simplesmente como trapos de imundícia diante de Deus. Isso realmente é desconcertante. Porém, se existe um sangue impuro, se existe um sangue que nos torna impuros, existe também o sangue precioso, remidor, purificador do Cordeiro de Deus, que nos torna limpos, puros e mais alvos do que a neve. Isaías mesmo, o mesmo profeta, no capítulo 1, verso 18, vai dizer: vinde então e argui-me, diz o Senhor, e ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como carmesim, eles se tornarão como a branca lã. Então, irmãos, quando a gente viu um pouco a respeito da condição humana nesse primeiro tópico, nós pensamos sobre esta dificuldade desta mulher, a dificuldade apresentada pelas Escrituras e tudo isso que estava envolvida com a sua pessoa e com a sua doença. Depois nós vimos que enquanto ela pôde, ela tentou resolver o seu problema, mas realmente as suas esperanças, assim como os seus bens, foram todos por água abaixo. Mas um dia ela ouviu falar que um mestre, o Nazareno, andava por aqueles lugares, fazendo o bem a todos, curando os doentes
e libertando os oprimidos pelo demônio. Então, a fagulha da esperança acende-se no seu coração e ela pensa: e se eu conseguir? E se eu puder chegar perto? E se eu tocar nele? Realmente isso é algo que vai crescendo no coração dela e isso outras pessoas vão comentar com vocês daqui para diante, porque este foi o nosso tópico primeiro, onde nós terminamos fazendo essa breve avaliação do que é ser cerimonialmente impuro. Tudo isso já foi mudado, já foi transformado, já foi revertido em uma outra situação. Toda a nossa impureza, ela já foi tirada pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário pelas nossas vidas. E com isso nós ficamos por aqui, desejando a todos um ótimo domingo na paz do Senhor, crendo que o Senhor há de falar grandemente aos seus corações ainda nesta lição. Fiquem atentos, fiquem ligados e não deixem de participar conosco das nossas aulas de Escola Bíblica Dominical. Amém? Pai, Senhor, meus amados irmãos, somos gratos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez compartilhando dessa lição tão maravilhosa, a lição de número 3, e hoje nós vamos conversar aqui sobre o tópico 2. A lição já foi falada aqui no tópico 1, na introdução, sobre uma atitude de fé. Estamos falando aqui da mulher do fluxo, tinha um fluxo de sangue que foi curada por Jesus, Bom, quero antes de mais nada agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com os irmãos, estudando essa maravilhosa lição, uma revista abençoadíssima, maravilhosa, que tem falado profundamente aos nossos corações. Também quero fazer menção de agradecer aqui ao meu pastor Moisés Pereira, pela oportunidade de estar ministrando esse tópico 2. Também os nossos demais lideranças, pastores, Eu costumo dizer que nós somos abençoados por Deus, com as nossas lideranças que nos dirigem, que são servos de Deus, que nos abençoam. Irmãos, eu quero aqui, já foi falado no tópico 1 sobre a condição humana, a condição daquela mulher, uma situação totalmente desoladora, uma situação física, que foi detalhado. O tópico 1 detalhou muito sobre a questão física, a questão da enfermidade física, a questão da dificuldade de ser tratada, tentando resolver por conta própria, impura cerimonialmente falando, o livro de Levítico tratava essa mulher como uma mulher impura. E agora no tópico 2 e no tópico 3, mais especificamente, que vai ser tratado à frente, começa a destacar um pouquinho a questão espiritual, no sentido tópico 2 em especial, nós vamos falar sobre os efeitos da fé. Os efeitos que foram produzidos naquela mulher através da fé. E depois vai ser finalizado no tópico 3 sobre desfrutando os benefícios da fé. Então o tópico 1 destacou muito sobre a questão física, nós vamos agora estudar no tópico 2 sobre os efeitos da fé, destacando muito a questão espiritual, a questão da fé. O que é a fé? O que impulsionava aquela mulher a tocar em Jesus? O que levou aquela mulher a tocar em Jesus? O que fez ela ter discernimento de entender que precisava tocar em Jesus? Bom, e nós vamos, para iniciar, vamos falar de fé. Quero fazer uma leitura aqui com os irmãos, Hebreus capítulo 11, versículo 1, que destaca sobre a fé. Aí a Bíblia nos fala o seguinte, olha: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ou seja, com a fé nós esperamos alcançar algo, ainda que eu não esteja vendo. E a atitude dessa mulher nos faz muito refletir nessa questão. O tópico 2 ele vai chamar a atenção principalmente sobre a questão de vencer desafios, de vencer barreiras, de transpor barreiras, de vencer obstáculos, alcançar o impossível pela fé. Conquistando, tem um hino até que diz que conquistando o impossível pela fé. Aquilo que aos olhos humanos era impossível, Deus permitiu tornar possível através da fé que aquela mulher tinha de conquistar o seu objetivo. E na introdução, tópico 1 fala o seguinte, olha, a mulher que tinha um fluxo de sangue não se deu por vencida
Esse é o primeiro grande ensinamento que eu tenho nesse tópico 2. Não desistir, não parar na trajetória, não parar na caminhada, mesmo quando tudo parece difícil. E não, eu ouso dizer que não só difícil. No caso dessa mulher específica, uma situação que era impossível aos olhos humanos, né? Poderia ser apenas, aos olhos de algumas pessoas, poderia ser apenas difícil, mas para aquela mulher a situação era totalmente impossível de ser conquistada. E aí o comentarista continua dizendo: apesar das adversidades, ela reuniu forças para encarar os preconceitos, vencer a multidão e chegar ao seu alvo, tocar nas vestes de Jesus. Quais adversidades aquela mulher tinha que enfrentar? Primeiro, toda a questão física que foi tratada no tópico 1. E dentre várias coisas, o fato dela, uma grande dificuldade que existia para ela ali, o fato dela ser tratada como uma mulher impura aos olhos da lei. Ela tinha um fluxo de sangue, ela não poderia nem tocar nas pessoas, ela não poderia ser tocada pelas pessoas. E ela tinha que sempre viver afastada, distante. O 1.2 aqui nós vamos falar, 1.2 nós vamos falar sobre viver à margem da sociedade. Perdão, 2.1, né? Corrigindo. Mas é interessante destacar que, no caso dessa mulher, ela precisou vencer obstáculos, conquistar, né, a sua vitória através de transpor barreiras. Às vezes você está nessa manhã assistindo essa escola dominical e está pensando, refletindo, ao ver essa lição, refletindo na sua situação e pensando quais são as barreiras que eu tenho que transpor até alcançar o meu milagre. Qual atitude de fé eu preciso ter para que os efeitos dessa fé me impulsionem, seja o combustível para alcançar os meus objetivos. A situação, essa mulher tinha muito em mente um foco. Eu preciso tocar em Jesus. A gente vai ver isso mais especificamente no 2.3. Mas para ela tocar em Jesus, antes tinha toda uma dificuldade que precisava ser vencida, uma barreira que precisava ser derrubada. E é interessante, que eu já quero destacar aqui, que a fé em Jesus foi o combustível que a impulsionou a ter uma atitude para tocar em Jesus. Então eu aprendo que ela não se deu por vencida. Esse é o primeiro aprendizado que nós temos na introdução desse tópico 2. Ela decidiu que ela precisava chegar até Jesus. Esse é o primeiro ponto. E outra coisa muito interessante é que ela foi impulsionada. Quando nós temos um carro, o carro, para ele andar, ele precisa de combustível. O combustível, através da queima dele no motor, ele vai impulsionar aquele carro. E a atitude dessa mulher, a fé dessa mulher, era como se fosse um combustível que a impulsionava. Dentro de si, ela dizia para si mesma: eu acredito dessa forma. Eu preciso chegar até Jesus. Eu preciso tocar em Jesus. Eu preciso continuar persistindo na minha fé para tocar em Jesus. E esse combustível que vinha movendo a ação dela. Então, para que ela tivesse uma ação, ela precisava ter, primeiro, um objetivo. Ela tinha um objetivo, tocar em Jesus. Segundo, para alcançar o objetivo, ela precisava transpor barreiras, ela precisava ter a ação, a atitude. Muitas das vezes, não adianta eu apenas dizer que tenho fé. Não adianta eu apenas dizer, eu creio em Deus, eu acredito em Deus. Acreditar, crer em Deus, diversas pessoas creem. Mas nós precisamos aprender com essa mulher, que ela teve a ação de colocar a fé em ação por ela. A ação de ter um combustível que impulsionava ela cada dia mais a alcançar aquele objetivo, que era tocar em Jesus. E nós vemos aqui, amados, interessante que nós vamos ver ao longo do tópico 2, que ela ouvia falar de Jesus. Ela conhecia Jesus. E isso nos leva a acreditar também que nós temos, como servos de Deus, um compromisso muito grande de levar a palavra de Deus, de anunciar a palavra de Deus para que as pessoas possam ouvir a palavra de Deus, conhecer a esse Jesus maravilhoso que opera milagres e ser então impulsionado pelo Espírito Santo de Deus a ter um encontro real com Jesus. Amém? Bom, o 2.1 vai falar sobre vencer os preconceitos. Na introdução ele fala sobre os preconceitos e o maior preconceito que ela tinha era justamente o fato de ser considerada imunda perante a sociedade.
Ela não poderia, na sociedade judaica, estar transitando entre as pessoas, não poderia esbarrar nas pessoas, tocar nas pessoas. E agora a gente começa a refletir, já de antemão, né? Antes de chegar no 2.3. Quantas pessoas será que estavam em volta de Jesus? Por onde Jesus passava, algo diferente acontecia. E as pessoas seguiam Jesus. As pessoas, nós vamos ver no 2.2 que as pessoas se lançavam a Jesus. Bom, vencer os preconceitos. Por causa da sua situação de impureza, aquela mulher vivia às margens da sociedade. Era como se fosse alguém desprezada, alguém que estava ali afastada do convívio familiar, afastada do convívio da sociedade. As margens da sociedade judaica. A enfermidade a prejudicava em todos os aspectos da sua vida. Quando nós vemos hoje uma pessoa que às vezes está enferma, com alguma dificuldade, às vezes uma área da vida dela é afetada, a área da saúde, né? Mas ela consegue conviver com as pessoas, consegue ir para a igreja, ir para o supermercado, fazer tantas outras coisas. Mas no caso específico dessa mulher, a enfermidade que ela tinha prejudicava em todos os aspectos da vida dela. Porque além de toda a questão física, pare para pensar um pouco, olhando para o lado físico, 12 anos com uma hemorragia constante. Possivelmente, eu já ouvi alguns pregadores dizendo isso, essa mulher estava desnutrida, né, uma anemia profunda, provavelmente já até arqueada, porque o seu corpo estava muito frágil, seus músculos frágeis, toda a sua vida frágil. Então, o fato dela estar viva 12 anos com essa enfermidade já era um milagre. Já era um propósito de Deus de ter um encontro com essa mulher. Bom, a enfermidade prejudicava em todos os aspectos da sua vida. Ela não poderia, por exemplo, estar no meio daquela multidão. Por esse motivo, ela vem por trás. Mateus capítulo 9, versículo 20, fala que ela vem por detrás da multidão. Ela vem ali, às margens, escondida da multidão. E eu acredito que com muita dificuldade física para se locomover até o encontro de Jesus. Às vezes uma pessoa saudável já teria muita dificuldade de romper aquela multidão e chegar até Jesus. Porque além dos discípulos, os apóstolos que estavam junto dele, uma grande multidão cercava as pessoas que queriam ser abençoadas. Mateus capítulo 9, versículo 20 fala: E eis que uma mulher que havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste. Então essa mulher já vem escondida, andando ali à margem. Sua atitude de tocar na orla das vestes de Jesus foi uma mescla de fé, sabedoria e coragem. Primeiro, ela teve a fé que foi o combustível que a impulsionou a ter esse encontro com Jesus, a tocar em Jesus, porque ela acreditava, e nós lemos na Bíblia, que ela dizia para si mesma: se tão somente eu tocar, eu vou ser curada. Isso é fé. É acreditar que naquele toque sairia virtudes. Segundo, mas ela consegue ir além, ela consegue mesclar a fé com a sabedoria. Talvez se ela fosse pela frente da multidão, ela seria impedida, não conseguiria chegar, então ela foi sábia. Eu vou por detrás, vou aos poucos, passando no meio das pessoas até chegar em Jesus. Em terceiro, coragem. Porque se ela fosse descoberta ali, com aquela enfermidade, provavelmente ela seria expulsa do meio daquelas pessoas. E segundo, coragem para que mesmo com toda a dificuldade física que ela tinha, ainda que fosse, eu não sei se ela foi se arrastando, eu não sei se ela foi se rastejando, eu não sei como ela chegou em Jesus, porque ela tinha sim uma restrição física para chegar até Jesus. Mas uma coisa que eu sei, que ela teve coragem de se levantar, impulsionada pela sua fé, e ir até Jesus. Isso fica um aprendizado muito profundo para nós no dia de hoje. Quantas vezes nessa pandemia nós às vezes estamos escondidos, parados, ali presos, com medo, afastados de tudo, querendo um milagre, mas sem a coragem, sem um combustível, sem um impulsionamento de fé para chegar até Jesus e a coragem de me levantar e ir ter um encontro com Jesus. Quando fala aqui de coragem, atitude, eu me lembro do filho pródigo. Quando ele gastou tudo, quando ele já não tinha solução mais na sua vida, ele teve a coragem e a humildade de se levantar e falar: eu vou me levantar e eu vou me encontrar com meu pai.
Então que Deus desperte em nós essa manhã, você que está participando da escola dominical online, que tem uma necessidade nessa manhã e que às vezes está faltando fé, de acreditar no milagre, a coragem de se levantar e ir até Jesus, que Deus possa te tocar nessa manhã também e te impulsionar a ser cheio de uma fé tão transformadora nessa manhã que vai te impulsionar a levantar e ter esse encontro com Jesus. Bom, o comentarista continua dizendo que para se aproximar de Jesus é preciso ter fé, pois a fé nos ajuda a vencer barreiras. Muitas vezes são dificuldades impostas pelos homens, pelas circunstâncias da vida, mas não por ele, pois Deus não faz acepção de pessoas. A sua vontade, a vontade de Deus, é que o homem se aproxime dele. Quando fala aqui que muitas vezes as barreiras são impostas pelos próprios homens, quantas vezes você na sua vida já não teve pessoas que dizem para você, desiste, deixa isso para lá, não tem mais solução, você perdeu, ou então você não tem mais uma saída nessa situação, é melhor se conformar e abandonar? E às vezes você, impulsionado por fé lá dentro, está dizendo, olha, eu creio no Deus que eu sirvo, eu creio que Ele pode mudar essa situação. Então, isso é uma fé inteligente. O comentarista, como suplemento professor, ele coloca para nós o seguinte, olha, a ação dessa mulher nos ensina o quanto é importante unir a fé e a sabedoria. Então não basta apenas ter fé, eu preciso praticar a minha fé, eu preciso ter a ação de colocar a minha fé em movimento, em ação. E segundo, o Senhor nos conclama a ter uma fé com entendimento, uma fé com sabedoria, porque apenas uma fé sem entendimento, sem conhecimento da palavra de Deus, ela pode se transformar em fanatismo. E nós vemos várias pessoas que se desviam por esse caminho. Mas uma fé com inteligência, uma fé com sabedoria, uma fé com maturidade espiritual, ela nos faz entender que eu posso sim me levantar e ir com sabedoria, entendendo que Jesus Cristo pode mudar aquele quadro e realizar um milagre. Isso é a fé com inteligência. Não uma fé cega, mas uma fé que te traz base, ela é sólida, te faz entender a necessidade de ter esse encontro com Jesus. Bom, podemos colocar muitas coisas em risco e desperdiçar grandes oportunidades na vida, o comentarista coloca aqui para nós. Se nós não tivermos uma fé com sabedoria e inteligência e não agirmos, nós podemos desperdiçar oportunidades. Eu quero que você reflita comigo nessa manhã. Pare e pense rapidamente, olhando todo o cenário que nós já construímos aqui em volta dessa situação, os discípulos, Jesus passando, Jesus ali agora, não é o tema da lição de hoje, mas Jesus ele estava indo à casa de Jairo, porque Jairo havia ido até Jesus, pediu de Jesus, vai na minha casa que minha filha está muito doente. E Jesus ele concorda, ele está saindo agora e indo para a casa de Jairo. Mas no meio do caminho, essa mulher vai e tem a ação de tocar em Jesus. E é interessante que se ela não faz isso nesse momento, a gente pode parar e pensar, quando ela teria uma outra oportunidade? Ou será que ela teria uma outra oportunidade? Então nós precisamos aprender a aproveitar as oportunidades. E hoje é o dia oportuno para que você se levante, coloque a sua fé em ação e toque em Jesus. Bom, o 2.2, mas antes, a gente só reforçando que muitas barreiras para alcançar esse milagre precisavam ser vencidas. E outra coisa interessante, quando fala a margem da sociedade, nós vemos uma realidade triste, que ainda hoje existem pessoas que são desprezadas e vivem à margem da sociedade, afastadas da sociedade. Mas Jesus nunca desprezou ninguém que vai até ele buscar refúgio. Nunca ninguém que foi até Jesus buscar refúgio, buscar socorro, buscar solução, voltou da mesma forma. A Bíblia nos faz entender que por onde Jesus passava, algo diferente acontecia. Milagres eram realizados, porque Jesus nunca desprezou ninguém. Às vezes, meu querido, você que está me ouvindo, minha irmã, meu irmão, nosso amigo que está pela primeira vez participando da escola dominical, que às vezes não aceitou ainda Jesus como seu Salvador, talvez as pessoas tenham te desprezado e você tenha vivido à margem da sociedade, afastado, distante das pessoas porque você é desprezado. Jesus não te despreza, Jesus te ama e você pode também tocar em Jesus hoje e ter a sua vida
transformada. Amém? Basta crer, basta colocar a fé em ação. O 2.2, para a gente já estar caminhando, né? O tempo passa rápido. É uma pena, a escola dominical é muito gostoso, uma revista muito gostosa a gente estudar e o tempo voa. O 2.2 fala que vencer a multidão. O comentarista coloca esse título para nós. Por onde Jesus passava, as multidões rogavam-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua roupa. E todos os que lhe tocavam, saravam. Olha o que diz em Marcos capítulo 3, versículo 10. Olha que interessante. Vamos ler a referência, que é bem válido. O texto bíblico confirma. Marcos capítulo 3, versículo 10, o comentarista coloca para nós aqui. Ele vai dizer: porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quanto tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. Em algumas outras traduções pode dizer que as pessoas que tinham uma enfermidade se lançavam sobre Jesus, porque queriam de alguma forma, nem que seja no meio daquela multidão, esticar a ponta do seu dedo e tocar na sua veste, porque eles sabiam que se eles tocassem em Jesus, eles seriam curados. Então, Marcos capítulo 3, versículo 10, nos traz essa referência, e Marcos capítulo 6, versículo 56, nos fala que, e onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentavam-lhe os enfermos nas praças, e rogavam-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla das suas vestes, e todos que tocavam, saravam. Então a Bíblia diz que todos que tocavam na orla da veste de Jesus eram curados, eram sarados. E essa mulher, sabendo disso, ouvindo dizer, alguém testemunhou para ela, alguém falou de Jesus para ela, alguém provavelmente chegou para essa mulher algum dia e ela ouviu dizer, talvez ela não pudesse chegar perto dessa pessoa, mas ela ouviu dizer, olha, Jesus está passando e por onde Jesus passa, a pessoa que toca nele é curado. E eu acredito que naquele dia que ela ouviu aquela palavra, aquilo começou a brotar uma semente de esperança na vida dela. E ela começou a dizer para si mesma, um dia eu vou encontrar com Jesus. E quando Jesus passar, eu vou tocar na orla das suas vestes. E eu vou ser curada também. Fé. Atitude em fé. Uma fé que foi produzida pelo ouvir. E a Bíblia nos relata que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nunca deixe de testemunhar. Nunca deixe de falar do amor de Jesus, porque através do seu testemunho, através daquilo que você fala do amor de Jesus, pessoas podem crer, ouvir e, através do ouvir, produzir fé pela ação do Espírito Santo e essa fé o impulsionar a ter um encontro com Jesus. Ainda falando, esse tipo de acontecimento se espalhou, né? Ao levantar-se, tomar-se a decisão de ir até Jesus, a mulher do fluxo de sangue creu que precisava apenas tocar nas vestes de Jesus para ser curada. A fé dessa mulher foi ativada ao ouvir os testemunhos milagrosos de diversas maneiras com que as pessoas eram curadas. Independentemente das restrições e obstáculos, ela foi até Jesus. Ela não olhou para a situação, ela foi até Jesus. Não foi fácil, mas a multidão não pôde impedir a sua atitude de fé. E eu volto a perguntar, o que tem te impedido de chegar até Jesus? Será que é o medo do vírus? Será que é essa pandemia? Será que é preso dentro de casa? O medo do que vai acontecer amanhã? Vivendo ansiedade pelo futuro? E eu quero te convidar mais uma vez. Exerça sua fé. Toque em Jesus. Que aquela mulher venceu. O 2.2 fala que ela venceu a multidão. E o comentarista coloca aqui para nós que a fé move a pessoa a saltar os incríveis obstáculos da vida. Pare para pensar, você que serve a Deus, você que tem uma vida de experiências com Deus, você que tem uma vida de testemunhos com Deus, quantas barreiras você já venceu? Quantas vezes já disseram para você, não vai conseguir, e o tempo passou e Deus lhe prometeu, espera, aguarda um pouquinho que eu vou fazer realizar. E você esperou em Deus, confiou em Deus e na hora certa o Senhor te deu vitória. Você saltou montes com a sua fé. Você saltou muralhas com a sua fé. E novamente eu quero te convidar. Exercite a sua fé mais uma vez. O comentarista destaca também que, mesmo sendo rejeitada por todas as pessoas, ela foi acolhida por Jesus. Nada poderá nos impedir de avançar, nem mesmo uma multidão de problemas ou pessoas. Por quê? A fé nos move a uma
atitude. Não basta ter fé, é preciso exercitar a sua fé. Não bastava aquela mulher dizer, eu posso ser curada e ficar dentro de casa. Ela entendeu que ela precisava ter a atitude de colocar a sua fé em ação e ir até Jesus. Ela entendeu que ela precisava exercitar a sua fé. Amém? Esse é 1.2. Fala vencer a multidão. E já caminhando para o final do tópico 2, nós vamos falar do 2.3. Um toque especial. Mas antes de finalizando 2.2, além de toda enfermidade, fraqueza física, desprezo, ainda existia o outro desafio, que era justamente vencer a multidão. Uma multidão bem grande, com muitas barreiras e obstáculos para chegar até Jesus. O 2.3 vai falar para nós, o título 2.3 é um toque especial. Sua impureza não impediu seu alvo. Então, quando Jesus fala, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É muito interessante, meus irmãos, porque a sua impureza, a sua necessidade física, as suas barreiras não impediram que ela chegasse até Jesus. Não foram obstáculos suficientes para que ela não pudesse levantar e ter esse encontro com Jesus. Sua falta de dinheiro não foi obstáculo. Falta de dinheiro, a Bíblia fala que ela despendeu tudo, ela gastou tudo que tinha com os médicos. E uma coisa interessante, além do tratamento não funcionar, ainda piorou, porque a Bíblia faz questão de citar que antes indo tudo a pior. Além do tratamento médico deixá-la pobre, gastar tudo que ela tinha, ela está à margem da sociedade, ela se via cada dia pior. Os tratamentos não estavam funcionando. Sua debilidade não lhe roubou a fé. Apesar de todas essas barreiras, essa mulher foi até Jesus sem se importar com mais nada. Ela simplesmente tinha um foco, um objetivo, que era colocar a sua fé em ação e ir tocar na veste de Jesus. Ela colocou isso na sua mente e ela foi atrás desse objetivo, atrás dessa conquista. Além de vencer os preconceitos, a multidão ela precisava vencer mais um desafio, além disso tudo. Tocar em Jesus. Conseguir chegar tão perto a ponto de tocar na orla das suas vestes. Essa é uma realidade bastante frequente nos dias de hoje. Muitos começam bem a caminhada, mas não terminam. Estabelece metas e propósitos, porém desistem facilmente. Ou às vezes muito próximos de alcançar a bênção. Já parou para pensar se essa mulher sai de casa, enfrenta a distância, enfrenta talvez o sol escaldante, enfrenta toda a sua fraqueza, a sua debilidade física, sua limitação física, enfrenta tudo isso. E quando está chegando perto de Jesus, ela olha e fala, tem uma multidão, eu não vou conseguir, vou desistir, vou regressar daqui mesmo. Ela não teria o seu milagre. Infelizmente, conforme o comentarista coloca aqui, tem pessoas que estão pertinho da sua bênção, pertinho do seu milagre, há um toque do seu milagre, mas desistem porque olham a multidão, se espantam com a multidão. E desistem. Eu vou te perguntar nessa manhã, qual tem sido a multidão na sua vida? Qual multidão, qual barreira precisa ser transposta para você alcançar o seu milagre? Bom, tocar em Jesus era o último passo do seu percurso, mas o seu principal objetivo naquele dia. Ao tocar na orla das vestes de Jesus, algo poderoso aconteceu. Saiu virtude do Mestre e foi imediatamente curada. Durante 12 anos, aquela mulher sofreu aquela enfermidade. Mas ao tocar em Jesus, a Bíblia fala que saiu virtude. O milagre aconteceu de forma instantânea. Ao tocar a ponta do seu dedo, ela já se sentiu estar livre daquele mal, ela já se sentiu curada. E é por isso que eu quero te convidar nessa manhã. Não desista de caminhar. Não desista de colocar a sua fé em ação. Porque quem sabe você está chegando perto agora e apenas um toque da orla da veste de Jesus para alcançar o seu milagre. Saiu virtude do Mestre e foi imediatamente curada aquela enfermidade que lhe afligia há 12 anos. Esse toque especial, o comentarista fala para nós, pode ser dado hoje através da fé. Jesus não está fisicamente aqui, mas faz presente no nosso corpo através da pessoa do Espírito Santo. Então Jesus Cristo ele é o mesmo.
Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E o que eu gostaria de destacar nesse toque especial, pare para pensar quantas pessoas não estavam tocando em Jesus ali. Os próprios discípulos ficaram espantados quando Jesus para. Jesus estava indo caminhando, está indo lá Jesus, junto com Jairo, seus discípulos, está indo lá para orar, tocar na filha de Jairo e curar a filha de Jairo. No meio do caminho, Jesus simplesmente, sem ninguém entender o que estava acontecendo, Jesus para, todas as pessoas em volta param, e Jesus fala: quem me tocou? Os discípulos espantaram, falam: Jesus. A multidão te aperta, tem gente de todo lado aqui, tá difícil a gente conter. A gente está até tentando, Jesus. A gente está fazendo aqui, né? Se fosse nos dias de hoje, os discípulos talvez poderiam dizer: Jesus, a gente está fazendo aqui um cordão de isolamento, mas tá difícil. Nós somos 12 aqui, mais alguns seguidores, mais alguns discípulos aqui que estão perto. Estamos tentando aqui, Jesus, segurar aqui, mas está difícil, é muita gente. Então, assim, por mais que a gente está aqui tentando, alguém vem, esbarra e tudo mais, e alguém está esbarrando no Senhor. E o Senhor ainda pergunta: quem te tocou? Aí Jesus responde: é porque alguém me tocou de forma diferente, porque de mim saiu virtude. Então o que Jesus espera de nós nesse dia é que nós toquemos nele de forma diferente. Porque se você tocar com fé, vai sair virtude. E você vai ter o seu milagre. Amém? Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Que nós possamos ter essa coragem de levantar, ter a atitude de colocar a nossa fé em ação e dizer: eu vou me encontrar e tocar em Jesus. E o 2.3 vai falar agora sobre desfrutando os benefícios da fé. Que Deus em Cristo Jesus abençoe. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade e que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, amados irmãos. Aqui é o pastor Carlos Alberto. Gostaria de desejar a todos um bom domingo. Estamos hoje aqui mais uma vez reunidos para estudarmos um pouco da Palavra de Deus. Hoje estamos com o título da lição Uma Atitude de Fé. É a lição de número 3 da nossa revista. E nós estamos agora discorrendo sobre o terceiro tópico da nossa lição. Estamos falando, desde o início daquele relato de uma mulher que tinha um fluxo de sangue, já haviam 12 anos, e que ela padecia sobre isso. Mas agora nós vamos falar desfrutando os benefícios da fé. É o tópico 3, a introdução aqui do tópico, que nos diz o seguinte: é pela fé que lidamos com o que não podemos ver, conforme Hebreus 11:1, que nos diz que a fé é o firme fundamento das coisas que a gente espera e não vê. Ela é o alicerce sólido da vida do cristão. A palavra de Deus nos afirma que sem fé é impossível agradar a Deus, conforme está em Hebreus 11, versículo 6. Neste tópico veremos os benefícios que essa mulher desfrutou por causa da sua atitude de fé, conforme Lucas, no capítulo 8 e o versículo de número 48. Pois meus irmãos, nós vemos que a fé, ela é algo que a gente vai tentar explicar. Não é difícil de entender, mas somente pela revelação do Senhor é que nós vamos conseguir entender o que é a fé. A fé é o fundamento de alguma coisa que nós esperamos, que nós pedimos ao Senhor, mas que nós não podemos tocar, que nós não podemos ver com os nossos olhos naturais. Mas lá no íntimo do coração, lá dentro, no fundo da nossa alma, do nosso ser, a gente sabe que Deus vai fazer alguma coisa por mim e por você. Sabe que Deus vai abrir aquela porta que nós estamos esperando. A gente sente, a fé nos faz sentir a providência de Deus, nos faz sentir que Deus está trabalhando em nosso favor.
Lucas 8,48 está escrito o seguinte: e ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Aquela mulher que já há 12 anos padecia de um fluxo de sangue, e se nós formos meditar, irmão, principalmente as mulheres talvez consigam entender melhor o que quer dizer isso, alguém passar um período de 12 anos tendo um fluxo de sangue diariamente. A saúde dessa mulher já estava debilitada, ela já tinha gasto todo o recurso que ela tinha, já tinha tentado de diversas maneiras se ver livre daquela enfermidade, tinha gasto dinheiro, enfim, todo o recurso que ela tinha conforme o relato bíblico. Porque certamente aquilo trazia para ela desconforto. Fora dizer que pela lei de Moisés, a mulher que tinha aquele corrimento sanguíneo, mensalmente as mulheres têm, né, aquele período da menstruação, e a mulher que tinha um corrimento de sangue continuamente, ela era considerada impura, ela não podia viver no meio da sociedade, ela tinha que se abster, ficar de fora. Então o sofrimento não era só no corpo físico, porque talvez ela já, por tanto sangue que ela vinha perdendo ao longo do tempo, talvez ela tivesse já sendo acometida de algum tipo de sentimento físico no corpo, como uma anemia, uma fraqueza constante. E ela estava, então, pela fé, buscando a sua cura. Muitas vezes, irmão, nós precisamos lidar nessa área da fé. Precisamos pedir ao Senhor graça para que nós possamos buscar a cura, buscar aquilo que às vezes nós não estamos vendo de uma maneira palpável, de uma forma como 2 e 2 são 4, mas pela fé nós precisamos de buscar ao Altíssimo, buscar o Eterno, para que nós possamos alcançar a nossa vitória. E foi exatamente isso que essa mulher do fluxo de sangue fez. Nós aqui, lendo o versículo de número 48 do capítulo 8 do Evangelho de Lucas, nós estamos vendo o relato do momento em que Jesus se volta para ela e diz para ela assim: olha, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Então, Jesus está testificando ali, ele fez o milagre, lógico, o nosso Senhor tem todo o poder para isso, mas ela creu, ela acreditou, concebeu no seu coração que o Senhor poderia fazer o que ninguém mais que tentou anteriormente conseguiria, o Senhor conseguiu, que foi estancar aquele fluxo de sangue e curar aquela mulher. Amém? Aqui no item 3.1 diz o seguinte: olha, experimentar do poder de Deus. Por causa do seu toque especial no vestido de Jesus, dele saiu virtude e ela foi curada. O texto bíblico de Levítico, capítulo 15, versículo 19, de 26 a 27, nos ensina que se uma pessoa imunda tocasse em outra, a pessoa tocada seria imunda. E é maravilhoso como o toque dessa mulher nos revela quem é Jesus. Nosso mestre é tão puro que, em vez de ele sujar-se com o toque da impureza, ele purifica o que está sujo ao ser tocado. Em vez de contaminá-lo, a doença foi imediatamente embora, conforme Lucas 8,44. A fé proporciona ao homem experimentar o poder de Deus, que está disponível a todos os que crerem. O comentarista da nossa lição, o bispo Samuel Ferreira, ele escreveu aqui o seguinte: Jesus reconheceu que foi um toque diferente. Como alguém disse, a carne aperta, mas a fé toca. Ele sabia que a fé o tocara, porque ele sentiu uma efusão de poder. O poder para curar a mulher, ele percebeu que poder saíra dele. Não se tratava, na verdade, que ele tivesse menos poder que antes, mas simplesmente que lhe custou algo curar
houve gasto. Na verdade, quando a mulher ela chega por trás de Jesus, e a fé dela era que se ela tocasse pelo menos a orla, as bordas do vestido de Jesus, ela seria curada. A fé dela era assim, irmão. E interessante que ela tocou, ela veio por trás de uma forma ali se comprimindo, se espremendo entre as pessoas, porque era uma multidão que estava ao redor do Senhor, e ela coloca as mãos na orla do vestido de Jesus, e ao fazer isso, Jesus para aquela caminhada em que muitas pessoas estavam com ele, e diz, alguém me tocou, eu senti que virtude saiu de mim. Nós podemos ver aqui que nesse momento Jesus sentiu que alguém o tocou, que a fé de alguém havia o tocado. E na verdade, fora essa mulher de quem ele estava falando, porque ela, até então, ela era uma pessoa doente, mas ela cria que se ela se somente tocar nos vestidos de Jesus, eu serei curada. E foi o que aconteceu com ela. Jesus sentiu exatamente no momento em que ela o tocou e que ela sentiu essa virtude. E até interessante comentar que os discípulos que estavam ali ao redor do Senhor, de Jesus, eles disseram assim, mas Senhor, a multidão te oprime, ou seja, está todo mundo encostando no Senhor, como é que o Senhor disse que alguém tocou? O Senhor, claro que alguém tocou. Mas Jesus disse assim, não, alguém me tocou de uma forma diferente, eu senti que saiu virtude de mim. E ela logo se revelou, se mostrou, dizendo, foi eu, Senhor, quem te tocou. E Jesus disse para ela, filha, vai em paz, porque a tua fé te salvou. Quem sabe, na manhã deste domingo, você esteja precisando de um toque de Jesus, busque a presença do Senhor, busque estar mais perto de Jesus, para que Jesus possa permitir que virtude saia dele e abençoe a sua vida em todos os campos, que você seja curado de enfermidades, que você tenha uma porta aberta, que necessidades sejam supridas na sua vida, que o Senhor possa entrar com providência em qualquer área da sua vida que seja nessa manhã. Eu, como boca de Deus, como profeta de Deus, quero te dizer que Deus tem poder, o Senhor tem poder para te abençoar, o Senhor tem poder para fazer coisas tremendas na sua vida. Coloca a tua fé em ação nessa manhã, meu irmão, porque Jesus tem poder para abençoar a sua vida, a sua família e a sua casa. Amém? Reconhecimento público da fé. Aqui no item 3.2 do tópico 3 diz o seguinte: durante 12 anos aquela mulher esteve oculta de todos. Agora, ao sair de Jesus virtude, ele que estava sendo apertado e oprimido pela multidão, conforme eu acabei de relatar agora há pouco, busca saber quem o tocou. A pergunta de Jesus, quem é que me tocou, deu oportunidade para que a mulher testemunhasse do favor de Deus. Jesus sabia quem o havia tocado, mas expôs a mulher diante de todos para reintegrá-la à vida e à comunhão social e religiosa do seu povo. Seu objetivo não era constrangê-la, definitivamente, irmão. Ao ouvir o depoimento da mulher, o mestre fez um elogio público à sua fé, ao lhe dizer: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Sua cura não aconteceu por um passe de mágica, mas sim porque creu nele e que o seu poder se manifestou. Durante 12 anos, né, irmão? Eu falei agora há pouco aqui, não eram 12 dias nem 12 meses, essa mulher sofria dessa enfermidade já um bom tempo, 12 anos. Talvez você já tenha se conformado com alguma enfermidade que tem te assolado, mas ela não se conformou. Isso eu acho que é um aspecto muito importante que nós devemos aqui comentar nessa manhã. Nós não podemos, não devemos nos conformar com as situações
E agora aqui a revista nos diz que ao sair em virtude de Jesus ele vem e coloca de uma forma pública. Quem me tocou e começa a procurar e ela se revela, Jesus não queria constranger aquela mulher. Aqui nesse tópico nós queremos dizer que Jesus queria que houvesse um reconhecimento público daquele milagre, uma testificação daquilo que o Senhor havia feito. O objetivo de Jesus definitivamente não era constranger aquela mulher. Amém, irmão? É importante a gente entender, porque às vezes a pessoa acha que a cura pode ter acontecido por um passe de mágica. Não. A mulher teve fé, ela buscou, ela procurou por aquele milagre, ela buscou por aquele milagre, e quando ela tocou no Senhor, saiu virtude. Se ela se calasse, se Jesus se calasse, talvez esse relato não estivesse hoje escrito nos evangelhos, como nós temos lido aqui nessa manhã de domingo. Se nós não tivéssemos, se Jesus não tivesse trazido a público aquela cura, aquela manifestação do poder de Deus, talvez isso tivesse ficado oculto e nós não tivéssemos tido o privilégio de ler este relato, de saber dessa forma que Jesus operou um milagre na vida de uma mulher que sofria há nada mais, nada menos do que 12 anos com aquele fluxo de sangue. Não se conforme, meu irmão, com a situação. Está difícil, às vezes você não está vendo de onde vai vir o milagre, de onde vai vir a resposta, como Deus vai trazer a sua vitória, mas eu quero te dizer, não se conforme, insista, busque ao Senhor, porque Deus é poderoso para te abençoar e fazer muito mais em sua vida do que aquilo que muitas vezes você pensa, do que aquilo que muitas vezes você acha que Deus pode fazer, porque Deus sempre nos surpreende e cada vez mais nos surpreende. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. O comentarista ele escreve uma coisa aqui bacana para nós, que diz assim: a palavra de Deus nos mostra que era hábito tocar na orla das vestes de Jesus, conforme está relatado no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 36, Marcos, no capítulo 5, versículo 30, e também Marcos, no capítulo 6, versículo 56. Mas de onde surgiu esse pensamento? De acordo com Malaquias, no capítulo 4, versículo 2, o Messias traria consigo o poder de cura em suas vestes. Irmãos, que Deus nessa manhã nos dê graça, que o Senhor nessa manhã nos abençoe, para que possamos, de uma forma humilde, de uma forma a crer com toda a nossa fé, podemos tocar o nosso Senhor. Mas pastor, me explica como que eu consigo tocar o Senhor se eu não estou vendo? Como eu consigo tocar o Senhor se fisicamente eu não estou vendo? Toque o coração de Jesus, meu irmão. Busque ao Senhor com toda a sua força. Busque ao Senhor com todo o teu entendimento. Busque ao Senhor de uma forma que você consiga tocar o coração de Jesus. Uma das maneiras que mais você vai conseguir fazer isso é usando de sinceridade, derramando uma lágrima na presença do Senhor, porque o Senhor, Ele não tem prazer em nos ver chorando, o Senhor não tem prazer em nos ver sofrendo, angustiados. Deus tem uma vitória para mim e para a sua vida. Sempre que nos vê com o coração triste, sempre que nos vê angustiados, amém? Derrame uma lágrima na presença do Senhor, você vai conseguir tocar o coração de nosso Senhor, do nosso Deus, amém? E no tópico 3, no item 3 do tópico 3, diz o seguinte: certeza de salvação e paz. Tocar em Jesus pela fé resulta em receber bênçãos. Confessar publicamente a fé em Jesus Cristo resulta em ser fortalecido na fé
e na certeza da salvação. Quando tocamos em Jesus pela fé, recebemos a sua paz. Aquela mulher outrora atribulada e assolada por causa de uma enfermidade, recebeu do Mestre muito mais do que uma cura. Através da fé, ela teve a sua autoestima renovada e desfrutou das benesses da salvação e da paz. Ainda hoje, muitos procuram solução para os seus conflitos espirituais no dinheiro, nas boas ações, na obediência a ritos religiosos, entre outros, em vez de unicamente confiar em Cristo. Somente Jesus pode proporcionar ao homem a salvação e a paz, conforme está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31, e na Epístola aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 7. Amém? É interessante, irmão, nós entendermos que quando nós colocamos a nossa fé em prática, nós somos abençoados por Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Procure exercitar a fé no Senhor Jesus Cristo. Você quer ter uma aproximação com Deus e sentir que Deus está feliz, está se agradando de você? Tente viver no campo da fé, meu irmão. Procure viver no campo da fé para que Deus abençoe a sua vida de uma forma poderosa. Deus está com as mãos estendidas para nós. O Senhor tem as mãos estendidas para a nossa vida e quer nos abençoar, mas nós precisamos de exercitar a nossa fé. Também confessar publicamente que nós cremos, que nós temos fé em Deus. Você vai colher, vai fazer resultar na sua vida sobre isso, vai ter fortalecida a certeza da sua salvação. Incomoda as pessoas quando você diz: eu tenho fé em Deus, eu creio que Jesus vai voltar para me buscar. As pessoas que não têm Deus, irmão, elas se sentem incomodadas com isso. Mas quando você diz que tem fé em Deus, quando você diz que crê em Deus, você tem a sua fé fortalecida, você exercita a sua fé e é fortalecido o sentimento da certeza da sua salvação. Louvado seja Deus. Essa mulher, ela não recebeu só, até parece pequena a gente dizer só a cura, porque ela há 12 anos ela tinha o fluxo de sangue, mas é interessante a gente entender que também, como eu comentei anteriormente, ela vivia fora da sociedade, ela vivia isolada, por conta dessa enfermidade que ela tinha e dos costumes da sociedade da época que ela vivia. Então, ela, ao receber essa cura, foi imediato. Ela tocou nas vestes de Jesus e imediatamente cessou o fluxo de sangue. A partir dali, ela já não era mais considerada uma pessoa imunda, ela já não era mais considerada uma pessoa que não podia viver em sociedade. A partir dali, ela começa a ter direito a viver juntamente com as outras pessoas, a conviver com seus familiares, a estar vivendo em sociedade. É assim que Deus faz quando, às vezes, a pessoa ela vive à margem da sociedade por diversos motivos, às vezes porque faz uso de drogas, às vezes por causa faz uso de bebida alcoólica, às vezes é uma pessoa que tem, vamos dizer assim, costume no crime, vive na área do crime, mas quando ela recebe uma libertação através de Jesus Cristo, ela passa a ter direito novamente de viver na sociedade, passa a ter direito novamente de conviver com a sua família. Louvado seja Deus! Tudo isso pela presença do Senhor na vida da pessoa. Mas eu quero ainda deixar aqui para os irmãos uma pequena parte do comentário do bispo Samuel Ferreira, que diz o seguinte: a virtude saiu de Jesus e não do manto. Meu irmão, é importante nós falarmos isso aqui, porque nós vivemos tempos em que as pessoas estão vendendo lenço ungido,
vendendo sabonete abençoado, sabonete ungido. Eu quero te dizer que a virtude não sai das coisas. A virtude da cura não sai de objetos físicos. Não coloque a sua fé naquilo que você pode ver. A sua fé precisa ser posta em Jesus. Amém? E é importante você entender que a virtude sai de Jesus e não de coisas que você pode tocar, não de coisas que você pode pegar com a sua mão. Creia que Jesus pode agora, enquanto nós estamos aqui ministrando essa aula, visitar aí o seu coração, visitar a sua casa e curar você de qualquer enfermidade, porque eu creio dessa maneira. Jesus pode transformar a sua vida. Muitos têm colocado a fé naquilo que vê, naquilo que se pode tocar, mas o próprio Senhor, Ele nos diz que a fé, irmão, é o firme fundamento das coisas que se esperam e não se vê. Se você não vê, não pode nem tocar. É no campo espiritual, é numa outra dimensão. Nós precisamos crer no Senhor. Que Deus nos ajude, meu irmão. Que Deus nos ajude. Você, meu amigo, que está participando conosco da Escola Bíblica Dominical Online, a entender que a virtude ela sai de nosso Senhor Jesus Cristo e não das coisas inanimadas, não dos materiais e nem dos objetos. Amém? Aqui no finalzinho da lição diz assim, olha, eu ensinei que é pela fé que lidamos com o que não podemos ver. Ela é o alicerce sólido da vida do cristão. Por essa razão, a palavra de Deus nos afirma que sem fé é impossível agradar a Deus. Aqui o texto ele não diz que talvez eu consiga, que eu tenha de alguma forma, alguma maneira de agradar a Deus. Não. Você precisa de fé para agradar a Deus. Não tem dúvida, não tem meio termo. E eu queria fazer a conclusão também da nossa lição, nessa manhã de domingo, que diz o seguinte: tocar em Jesus trouxe nova vida para essa mulher em todos os aspectos. A restauração foi instantânea. No mesmo instante, a hemorragia estancou-se completamente. A saúde, o vigor e a paz que não teve em 12 anos, em segundos, com apenas um toque de fé, ela alcançou. Talvez nessa manhã você esteja passando, eu já comentei aqui, por algum problema de enfermidade, por alguma luta na sua vida, na sua casa, na sua família. Eu quero dizer para você uma coisa: creia pela fé, toque no Senhor nessa manhã, porque a hora que o Senhor fizer um milagre, porque Ele vai fazer um milagre, você vai olhar para trás e vai ver, poxa vida, esse problema me atormentou até agora há pouco, mas Jesus me deu vitória, o Senhor me deu vitória. Amém, meu irmão? Creia nisso, creia no campo da fé, permita que o Senhor lhe dê vitória, permita que o Senhor, como essa mulher que sofrera com o fluxo de sangue, não se conforme, não aceite estar aí conformado, mas encha-se do Espírito Santo, encha-se, muna-se de fé e busque a Deus, porque Ele pode e Ele quer te dar vitória. Que Deus nos abençoe. Bom domingo a todos, em nome de Jesus.